Marcos 4, a partir do verso 35. Até o verso 41 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Deus, Tu és grandioso, Senhor. E como nós somos tão limitados para perceber isso. Ó Deus, como o nosso pecado e a nossa frieza nos impedem de ver e de conhecer o Deus tão grandioso que nós temos. E, ó Deus, que nesse momento aqui a Tua palavra venha a nos mostrar esse Deus grandioso, revelado por ela. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de mais uma vez ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Esse episódio narrado por Marcos, ele acontece no chamado Mar da Galileia. Se você olhar aí no verso 39, diz que Jesus disse ao mar. Na verdade, ali não é um mar, ali é um lago muito grande. Não é mar porque possui água doce, o Mar da Galileia, né? Assim chamado. Mas é considerado mar, ou é chamado de mar, porque esse lago aqui ele é muito grande. Ele tem 13 quilômetros de largura por 21 quilômetros de comprimento. E o lago, o Mar da Galileia, ele fica a cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. E ele é rodeado de montanhas que funcionam como uma espécie de funis por onde os ventos sopram e descem ali para aquele lago, e descem ali para aquele mar. E esses ventos que sopram por cima dessas montanhas fazem com que as tempestades ali no lago, no Mar da Galileia, sejam repentinas, sejam inesperadas. Muitas vezes a pessoa vai atravessar esse lago e está tudo bem, e no meio do caminho vem lá essa tempestade furiosa. E os discípulos enfrentaram uma dessas tempestades. O texto que nós lemos diz aqui que eles estavam desesperados. Eu nunca passei por isso, e
sei se alguém aqui já passou, mas deve ser algo complicado enfrentar uma tempestade em altura. Ainda mais com a tecnologia naval que eles tinham ali naquela época. E diz o texto que aqueles discípulos, pescadores experientes, muitos deles ali conheciam a força de uma tempestade, eles presenciaram uma dessas tempestades grandiosas, e essa tempestade grandiosa abriu espaço para um dos maiores milagres realizados por Jesus. Então lembre-se, tempestades nas nossas vidas podem ser oportunidades ou podem ser portas para que a gente veja a ação de Deus. E eles presenciaram o poder de Jesus sobre a força da tempestade de uma forma que os impactou grandemente. Tanto que Marcos, 40 anos depois, quando ele começa a registrar as coisas que ele viu e ouviu acerca de Jesus, ele vai relatar. Foi um negócio tão grandioso que Mateus, Marcos e Lucas narram esse episódio, menos João. E na verdade, poucos milagres deixaram os apóstolos tão impressionados como esse aqui. E pela forma como Marcos relata o ocorrido, mesmo aqueles homens experientes que viviam do mar e viviam no mar, mesmo aqueles homens naquele momento tiveram medo e entraram em desespero, tal era a força da tempestade. E a maneira como os evangelistas descrevem esse episódio dá a entender que a luta pela vida ali era desigual, era intensa e desigual. Parece que eles não davam conta de tirar a água de dentro do barco. Talvez eles ali não conseguissem segurar e controlar o leme. E ao que parece o mar estava prestes a devorá-los. E aí, diante de todo aquele desespero, diante de toda aquela tempestade ameaçadora, eles ali desesperados, jogando água para lá, para cá, eles viram Jesus dormindo. Jesus dormindo. Diz o texto que Jesus dormia tranquilamente, com a cabeça encostada ali no travesseiro. Se já não bastasse o perigo, eles precisavam de ajuda para alguém segurar o leme, para alguém tirar a água do barco, as vidas sendo ameaçadas e Jesus. E ao que parece, aquela suposta indiferença de Jesus revoltou os discípulos. Bate neles uma revolta tão grande, e num tom de censura eles vão a Jesus e cobram de Jesus uma postura. Diz o verso 38 que eles dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? E aí Jesus se levanta e de forma impressionante, ele não pega no leme, ele não argumenta com ninguém, ele não pega em nenhum balde, ele não faz nada do que se esperava. Ele se dirige ao vento, diz assim: fica quieto. Ele vira para o mar e diz assim: acalma-te. E diz Marcos que faz-se completa mudança. E num misto de perplexidade e temor, talvez até de terror,
diz o texto que vira-se um para o outro e diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, que coisa grandiosa! Se lá no céu tiver, o pessoal brinca assim, se lá no céu tiver filmagem dos episódios da história, tiver um telão lá com as coisas que Deus filmou, esse vai ser um dos top 10. Querido, que coisa espetacular. Essas duas perguntas que os discípulos fizeram são, não sei se você sabe disso, mas são as duas perguntas mais feitas ao longo da história da humanidade. As duas perguntas mais feitas são essas aqui, ao longo dos séculos. É claro que elas aparecem de maneira diferente, mas a ideia é exatamente essa aqui. Primeira pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? E a segunda pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é nessas duas perguntas que eu queria levar você a refletir hoje à noite. Mestre, não te importa que pereçamos? Por que essa é a pergunta mais feita da história? Porque essa é a pergunta feita por todas as pessoas que sofrem. Todo mundo que sofre faz essa pergunta aqui. Deus, o Senhor não está vendo a minha vida? O Senhor não está vendo a vida da minha família? O Senhor não está vendo que está tudo escorrendo pelo ralo, está tudo destruindo ao meu redor? Todas as pessoas que sofrem fazem essa pergunta: Mestre, o Senhor não se importa que eu pereça? Milhões de pessoas ao redor do mundo têm feito essa pergunta. Você já fez essa pergunta, tenho certeza. Muitas pessoas querem saber onde está Deus quando chega a dor. A lista dos males que assolam a humanidade todos os dias é gigantesca. Aquela mãe que perdeu o filho assassinado na sexta-feira à noite, ali no Cefete, está se perguntando só agora: onde está Deus? Certamente que ela está derramando lágrimas e está fazendo a pergunta dos discípulos: não te importa que pereçamos? A lista dos males que assolam a humanidade diariamente é gigantesca. Luto, doença, traição, injustiça, solidão, angústia, depressão, epidemia, escravidão, torturas, guetos, desemprego, barbaridades, o mal social, brigas no lar, separações. O sofrimento do mundo parece ser infinito. Então a pergunta dos discípulos, ela ainda ecoa: Mestre, não te importa que pereçamos? Foi um filósofo grego do ano 340 a.C., chamado Epicuro. Ele foi o porta-voz da humanidade quando questionou o seguinte: se Deus pode acabar com o mal e não o faz, Ele não é bom. E se Ele não pode, Ele não é onipotente. E dentro dessa argumentação de Epicuro, esconde-se um mistério que inquieta todos os homens, do mais sábio ao mais simples. Como que a gente entende um Deus de amor e um Deus onipotente
e a sua dor e a minha dor e a presença do mal e bandido que dá 3 tiros nas costas de um estudante e parece que vai passar ileso. Como que a gente entende isso? Porque se ele tem a capacidade, mas não tem a vontade de remover o mal, o sofrimento, então ele é mau. Tem a capacidade, mas não tem a vontade, então ele é mau. Por outro lado, se ele tem a vontade, mas não tem a capacidade, então ele é fraco. Isso mostra fraqueza. Se ele tem, ou melhor, se ele não tem nem a capacidade e nem a vontade, então ele é ao mesmo tempo fraco e mau. E fraqueza e maldade são posições contrárias à natureza de Deus revelada nas Escrituras. Agora, se ele tem tanto a capacidade quanto a vontade de remover o mal do mundo, de onde procede o mal? Por que Deus não impede? Mestre, não te importa que pereçamos. Uma vez foi pedido a alguns alunos de uma escola em Estocolmo, na Suécia, que expressassem por meio de um desenho o que Deus significava para eles. E um dos jornais da cidade publicou lá um dos desenhos escolhidos. E para evocar Deus, um dos alunos, ele representou somente um rosto. Um rosto muito belo, muito bonito, sereno, sorrindo lá no meio das nuvens. E abaixo desse rosto estava a terra coberta de ruínas, coberta de cadáveres de pessoas famintas. E como legenda vinha a frase que dizia assim: para mim, Deus é um todo-poderoso impotente. Foi um dos desenhos escolhidos por aquele jornal. Gente, será que Deus é um todo-poderoso impotente? Por que Ele não muda a situação de dor da sua família? A sua situação de dor, o seu sofrimento. Será que Ele não se importa que pereçamos? Qual a postura de Deus diante do mal, diante da dor humana, diante do sofrimento humano? Esse texto aqui nos mostra de forma impressionante as 4 principais leituras que o homem tem feito acerca de Deus e do sofrimento ao longo da história. Esse texto aqui nos mostra as 4 principais formas do homem e das religiões olharem para o relacionamento de Deus com o sofrimento humano ao longo da história. Por exemplo, diante da dor, diante do sofrimento humano, muitas pessoas, muitas religiões, muitas ideologias e filosofias. Você já deve ter ouvido falar de um movimento histórico chamado de Iluminismo. Os filósofos e teóricos do Iluminismo defendiam isso daqui. Como que Deus se relaciona com o mal, com a dor humana, de forma indiferente. Quando as tempestades da vida estão assolando o barco da nossa vida, Deus está dormindo dentro do barco. Deus é um ser indiferente. É a ideologia chamada pela teologia de deísmo. Muitos creem que Deus criou o mundo e agora Ele
assiste de forma indiferente, como um telespectador, o desenrolar da história do homem. Castro Alves, chamado de o poeta dos oprimidos, por causa da quantidade de poesias que fez para esse grupo de pessoas. Castro Alves, num dos seus poemas chamado Vozes da África, tem um trechinho que ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei um grito, que em vão, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? O barco parecia que ia afundar e Jesus dormia. Gente, será que Deus está dormindo? Será que Deus, Ele nos esqueceu? Será que Deus se importa com a nossa dor? Será que Agostinho estava certo quando disse que Deus cuida de cada um de nós como se não tivesse mais nada para cuidar? Cuidando de cada um como se fosse único do mundo. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é uma forma de olhar para o relacionamento de Deus com o sofrimento do homem. E tem muita gente que crê assim, que Deus é indiferente. A tempestade está batendo no barco e Jesus está dormindo. Esse é o cenário, a história acaba aqui. Outros vão dizer que nem isso existe. A segunda leitura que o ser humano ao longo da história faz do relacionamento de Deus com o sofrimento humano não é a de um Deus indiferente, mas é a de um Deus ausente. Ou seja, simplesmente Deus não existe. Se a primeira leitura é o deísmo, a segunda é o ateísmo. Quando os discípulos estão ali desesperados e chamam a Jesus e pedem ajuda a Jesus, eles não podiam supor, imaginar que a ajuda viesse da forma que veio. Tanto que quando Jesus acaba com o problema, quando a tempestade desaparece, eles ficam impressionados. Eles dizem: mas como é que pode isso? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, quando eles pedem a ajuda de Jesus, eles não sabiam, eles não pedem ajuda a Jesus dizendo assim: Jesus, fala com o vento aí. Claro que isso não está na mente deles. Manda o mar ficar quieto. Isso não passava pela mente deles. Quando eles pedem a ajuda de Jesus, eles querem que Jesus, eles queriam que Jesus ajudasse, retirando a água do barco, remando ali contra as ondas violentas, dando sugestões, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ou seja, ao solicitar a ajuda de Jesus, eles fazem o quê? Pensando na humanidade de Jesus e não na sua divindade. Eles olham para Jesus e olham para Jesus como homem e pedem a ajuda humana de Jesus. E o espanto deles, depois que Jesus realizou o milagre, demonstra que eles jamais imaginaram que Jesus pudesse fazer uma coisa daquelas. Ou seja, naquele momento ali, eles viam a Jesus apenas como homem e não como o Deus encarnado, o Criador, que podia acalmar a tempestade. Existe um camarada
não sei se já morreu, deve ter falecido, ele foi prêmio Nobel da Paz em 1986, chamado Elie Wiesel, um dos sobreviventes do Holocausto, aquele massacre que Hitler impôs a 6 milhões de judeus. Elie Wiesel tem um livro intitulado Noite. Nesse livro ele conta que ele viu a sua mãe, a sua irmã e outros membros lá da sua família serem jogados vivos num forno crematório. Ele conta que ele viu crianças de colo serem lançadas para o alto e serem amparadas na baioneta de um rifle. Ele conta que ele viu homens enfraquecidos sendo mortos na luta por um pedaço de pão. Ele conta que junto com os seus amigos ele foi várias vezes torturado com golpes de cacetete. Ele diz no livro que numa determinada noite o trem que os transportava parou por falta de lenha e humanos foram usados como lenha. E aí ele diz assim: jamais esquecerei aquela noite, 1000 vezes seja ela amaldiçoada. Jamais esquecerei aquela fumaça com cheiro de carne humana queimada. Jamais esquecerei o semblante das crianças cujos corpos vi transformarem-se em espirais de fumaça sob um silencioso céu azul. Jamais esquecerei o silêncio noturno que me despojou para todo sempre da vontade de viver. Jamais esquecerei aqueles momentos que assassinaram o meu povo, a minha alma e o meu Deus, e fizeram os meus sonhos virarem pó. Jamais esquecerei aquelas coisas, mesmo que eu seja condenado a viver tanto quanto o próprio Deus, eu jamais esquecerei. Gente, o que significam palavras como esperança para um homem desse? Alegria. Fala de felicidade para ele. Só mais um trechinho, ele diz assim: talvez a experiência mais horrorosa de todas foi quando os guardas primeiro torturaram e depois enforcaram um menino, uma criança com um rosto refinado e lindo, um anjo de olhos tristes. Logo antes do enforcamento eu ouvi alguém atrás de mim murmurar: onde está Deus? Onde Ele está nesse momento? Milhares de prisioneiros foram forçados a assistir ao enforcamento. O menino levou meia hora para morrer. E então todos tivemos que passar por ele, marchando, olhando-o cheio no rosto. Atrás de mim, novamente ouvi a mesma voz perguntar: onde está Deus? E eu ouvi dentro de mim uma voz responder: onde Ele está? Ele está ali, pendurado nessa forca. Eu estava sozinho, terrivelmente sozinho, num mundo sem Deus e sem o homem, sem amor e sem misericórdia.